Bom dia, senhores e senhoras, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Aeris, referente ao primeiro trimestre de 2025. Estão presentes conosco hoje os senhores Alexandre Negrão, CEO da companhia, e José Azevedo, diretor administrativo financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da Aeris, todos os participantes estarão apenas assistindo aos resultados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da AES. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias ou podem não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente dos aqui apresentados. Antes de passar a palavra ao presidente, gostaríamos de apresentar a agenda do dia. Na página 3 da apresentação, iniciaremos com o senhor Alexandre falando um pouco dos destaques do trimestre e depois do desempenho operacional. Depois, o senhor José Azevedo falará sobre os resultados do 1T. Após a apresentação, teremos o Q&A e, por fim, as considerações finais com o Alexandre. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Alexandre para a apresentação de resultados. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, Laís. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um call de trimestre. Então, indo para a página 4, onde a gente fala dos nossos destaques do primeiro trimestre. Acho que o principal, tema, que foi até notícia essa semana, é a repactuação das debêntures. Nós iniciamos esse processo alguns meses atrás, e finalizamos a negociação com as debêntures em final de março e também estamos finalizando as negociações com os bancos agora no mês de maio, ao todo, serão repactuadas aí cerca de 90% da dívida, onde o Azevedo até vai dar mais detalhes ao longo do call, mas o importante é que a gente conseguiu, principalmente, prazo, alongamento, não só alongamento, como prazo para voltar a pagar essas dívidas, um prazo importantíssimo que a gente ganhou no momento de baixa da nossa indústria. Então, acho que esse foi o principal evento aí que a gente teve ao longo do primeiro trimestre. O segundo aí a gente fala do ganho de eficiência operacional nos processos produtivos. Então, como vocês sabem também, como foi reportado no último trimestre, nós estamos com duas linhas, não maduras. E estamos no final dessas duas linhas não maduras, elas estão entrando para o estágio de linhas maduras. Isso aumenta a nossa eficiência operacional, apesar que, dado que a gente está com volume muito baixo, a gente continua com as margens muito apertadas e vamos continuar com as margens muito apertadas ao longo do ano por conta do volume. E aí, falando o terceiro ponto, a gente começa a ter os relatórios de instalação de energia eólica de 2024. O que a gente pôde ver é que 24 foi muito parecido com 23, um pouquinho maior, sendo que o mundo ainda está sendo muito puxado por China. A China, desses 117 gigas, China instalou 80 gigas e o resto do mundo aí instalou 37 gigas, sendo que a gente teve algumas variações entre mercados. O Brasil caiu aí dos 5 gigas, quase 5 gigas instalado em 23 para cerca de 3 gigas e meio em 24, ou seja, o Brasil apresentando, se não me engano, a maior queda de todos os mercados globais. Indo para a página 5, então a gente fala um pouco do desempenho operacional. A gente finalizou o trimestre com 1.1 giga entregue, LTM,
se a gente reparar ao longo de 23 para 25, foi, né, 2/3, né, de perda de demanda. E terminamos o trimestre com potenciais de máxima de ordem de coberta na casa de 6,6 gigas. Indo para a página 6, como eu falei há pouco, a gente está, né, na transição de duas linhas não maduras para linhas maduras, né? A gente deve ter essa linha madura agora já no segundo TRI, o que deve levar nós a termos uma pequena melhora operacional ao longo do ano. Pulando para a página 7, eu passo a palavra para o nosso CFO, José Azevedo. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Dando início no slide 7, apresentamos um resumo do que foi o nosso primeiro trimestre. A receita totalizou 210,4 milhões e o EBITDA 11,4 milhões e um prejuízo de 94,5 milhões no primeiro trimestre de 25. Lembrando que dos 94,5 milhões de prejuízo, é importante mencionar que temos 80,4 milhões de resultado financeiro. Tá? Isto com as renegociações que o Alexandre falou das dívidas, nós podemos ver que temos um desembolso efetivo de caixa só de 11,4 milhões, tá? Conforme demonstrado na página 9 do nosso release. No slide 8, receita líquida, demonstramos que no primeiro trimestre tivemos uma leve queda na receita de 0,5%, quando comparado ao quarto trimestre de 24. Aproveitando, até pelas notícias que foram veiculadas, tem saído muito a comparação sempre com o primeiro trimestre do ano anterior, tá? Ou seja, comparar o primeiro trimestre de 25 com o primeiro trimestre de 24. Dado as circunstâncias da companhia, a questão até de mercado, não é, que tivemos uma redução brusca na demanda, não faz muito sentido estarmos a comparar uma coisa com outra, porque na altura éramos uma empresa com 10 moldes e hoje somos uma empresa com 2 moldes, não é? E isso, é óbvio, é consequência da queda do mercado, como é público, não é? Então, isso dito, daqui para a frente eu sugiro que comparem sempre com o último ITR, até porque o negócio mais representativo, que é o das PAs, não tem sazonalidade, tá? Então essa é a minha sugestão. O mix de receita ficou mais concentrado no mercado de paz nacional, representando 64,2% da receita total. A exportação representou 11,6%, e o segmento de serviços representou 17,7%. Indo para o próximo slide, o slide 9, o EBITDA do trimestre foi de 11,4 milhões, como mencionei anteriormente, com uma margem de 5,4%. Aqui podemos destacar que, apesar da continuidade do ramp-up da linha V163, dá para analisarmos e constatarmos que estamos operando com uma estrutura mais enxuta e apresentando já um desempenho operacional satisfatório, tá? E isso reflete positivamente na margem de EBITDA. Indo para o slide 10, demonstramos os investimentos, que neste trimestre foi de 8,2 milhões, valor alinhado com o orçamento da companhia para 25. Tá? No slide 11, apresentamos o fluxo de caixa indireto, onde no trimestre tivemos uma redução na linha de atividades operacionais de 254 milhões. Dos quais 200 milhões se referem à redução em adiantamento de clientes. Importante ressaltar que a empresa vem vendo os melhores instrumentos para financiar o seu capital de giro, tá? Então nós estamos daqui para a frente optando por utilizar um FIDIC que já foi constituído faz um tempo, está inclusive protocolado na CVM, e basicamente o intuito é reduzir mais os custos financeiros para podermos utilizar esse capital. No slide 11, que é o último, o nosso endividamento.
Aqui é importante comentar que no dia 28 de março tivemos a aprovação por parte dos debenturistas da primeira e segunda emissão da repactuação das debêntures. Essa repactuação trouxe mudanças importantes, como a extensão do prazo para 2030, tá? Então até 2030 temos para pagar. Temos realmente um prazo importante aí de carência, juros 2 anos e principal 2,9 meses, 2 anos e 9 meses para começarmos a pagar, e também incluímos novas cláusulas de resgate antecipado. Foi um passo relevante para darmos mais previsibilidade e equilíbrio à nossa estrutura de capital, aumentando assim a nossa liquidez nos próximos 2 anos. Tá? Esta semana arquivamos na CVM mais uma renegociação, que foi a aprovação com o banco, em parâmetros muito similares aos das debêntures, e esperamos até ao final desta semana executar mais 2 renegociações. Tá? Então, efetivamente, até agora, nós temos renegociado 73% da dívida total, principal e juros, tá? Porque os juros vão ser capitalizados na dívida, tá? E continuamos na expectativa ainda que demos início também, temos mais uma dívida além dessas 2, que é com o Banco de Fomento, que iniciamos também as renegociações. Tá? Então, é isso. Chegamos ao fim da apresentação e daremos início ao Q&A. Muito obrigado. Obrigado, Azevedo. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, clique no botão levantar a mão. Assim que a sua mensagem for respondida, é só clicar em baixar a mão. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas e dentro do tempo da conferência. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas e deixaremos no mudo por alguns segundos. Nossa primeira pergunta vem do Ramon, da Axial Capital. Bom dia, Alexandre e time Aeres. Como é a visão atual de vocês sobre a perspectiva dos avanços da inserção de baterias no Brasil e a combinação com ativos de energia? E dado que o fator de capacidade eólica no Brasil é superior a 55%, a combinação eólica mais baterias pode impulsionar novos lançamentos de complexos eólicos? Abraços. Bom dia, Ramon. Obrigado pela pergunta. Bom, a questão das baterias, tem uma boa discussão aí no governo se esse ano até vai acontecer o leilão de reserva e vai entrar também essa questão das baterias no leilão de reserva. Isso para mim se não acontecer esse ano, em algum momento vai acontecer, né? Porque é uma tendência global e o Brasil com certeza vai seguir a mesma tendência. Obviamente, o quanto que isso vai impulsionar a mais energia eólica no nosso país ainda é difícil dizer. Obviamente, é uma solução muito boa, dado que tanto a energia eólica quanto a solar são energias intermitentes, e quando você tem um meio de estabilizar ou armazenar essa energia, ela se torna mais efetiva. Então, a gente vê com bons olhos, apesar de não conseguir precisar em que momento isso vai impulsionar mais a energia eólica ou não. A próxima pergunta vem do Gustavo Gandara, da Olin Corporation. O incremento de vendas locais se deve à retomada da demanda por energia eólica no Brasil? Como estão vendo a questão da demanda para 2025 e 2026? Bom dia, Gustavo. Sim, a gente, com certeza, para vender mais no Brasil, a gente precisa que o mercado retome, né?
A gente acho que ficou mais de ano aí sem nenhum contrato sendo vendido, né, negociado. Algumas coisas pequenas foram anunciadas no final do ano passado. Existe a perspectiva de terem mais contratos esse ano, né, entre o OEM aí, e os utilities, né, o dono do parque, mas na prática ainda pouca coisa. Estamos vendo aí alguns movimentos, né, que a gente fez, que a gente viu o mercado fazendo no ano passado em relação ao fundo clima, né, com taxas mais atrativas para a eólica, tanto também a extensão da TUJ que foi feita do benefício da TUJ no ano de 23. Então, foram feitos movimentos para impulsionar a demanda, mas a prática é que a gente ainda não viu isso se materializar, né? Eu acho que a gente ainda continua com as perspectivas baixas para 25 e 26 no setor, com uma retomada maior em 27 e 28. E aí, lembrando, né, que a nossa produção de paz, ela sempre vem com uma certa antecipação àquilo que está sendo instalado, né? Então, a gente já viu uma queda, como a gente mostrou, ano passado a gente produziu cerca de 1,5 GB em pá e o Brasil ainda instalou 3,2 gigas, ou seja, foram pás que a gente fez ali ao longo de 23, né, que foram sendo comissionadas. Então, ao mesmo tempo que esse ano devem produzir menos ainda e a queda ela vai, o mercado vai acompanhando. A Aeris ela chega antes, né? A queda chega antes para a Aeris, como a retomada também chega antes para a Aeris. Então sempre deve ter a gente quando a gente fala de instalação de usina eólica, você puxa para a Aeris, né, essa demanda mais ou menos 6 meses a 1 ano e meio antes. Então, um ano antes, aquilo que está sendo instalado foi o que foi produzido por nós, né? Então, a gente não então, se a gente fala que a retomada do Brasil vai ser em 27, 28, bem provável a produção de paz ela começa em 26 para 27, sempre com um ano de antecedência. A próxima pergunta vem do Evandro Correia, Serena Energia. Visando o mercado interno, vocês enxergam oportunidade na renovação de frotas de paz ou retrofit de modelos semelhantes? Bom dia, Evandro. Bom, não, no mercado interno ainda a gente tem pouca visibilidade para renovação de frota. A gente tem que lembrar que o mercado brasileiro ele é um mercado relativamente novo, né? Ele tem um mercado que por volta de 11, 12 anos de idade, as fases mais antigas, quando a gente começou a ganhar mais volume, os primeiros parques eólicos começaram a entrar em operação em 2012, né, com volume. Então, a gente ainda vê pouco esse movimento de renovação. A gente está vendo bastante esse movimento que é o Repower lá nos Estados Unidos. Na Europa também a gente tem visto um crescimento desse mercado. Então, a gente acredita que se essa demanda vindo, ela vai vir de mercado externo, não do mercado interno. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais. Bom, pessoal, obrigado novamente pela presença. Eu acho que novamente, a principal mensagem aqui do nosso call de hoje é a repactuação da dívida, né? Depois de alguns meses de negociação. E foi uma negociação muito bem sucedida, onde a gente conseguiu um alongamento e uma carência necessária para passar por esse período de baixa, né? Pelo lado da demanda, a gente acredita que está vivendo o período de maior baixa da empresa, ou seja,
A gente espera, né, que 25 seja o ano de menor produção nossa desde 2013, né? E acreditamos que em 2026 a gente retoma o crescimento gradual da empresa. A gente não acredita que vai ser algo exponencial, a gente acredita que vai ser algo gradual, mas que em 26 a gente deve começar a ter um leve crescimento. E aí, enquanto isso, a gente continua ajustando a nossa estrutura, né? A gente ajustou agora mais uma vez a nossa estrutura de capital e continuamos ajustando a nossa estrutura operacional. Além disso, continuamos crescendo na área, na nossa unidade de serviço, que continua muito pujante, né? E, além disso, continuamos também nos preparando para esse crescimento de produção de paz que deve vir ao longo de 26 e 27. Tá certo? Muito obrigado novamente pela presença de todos e um abraço. Obrigada, Alexandre. A teleconferência da Aeris está encerrada. Agradecemos a participação de todos.